Seja mais uma vez bem-vindo ao podcast Jurerê Mais, a nossa saga tratando de assuntos relevantes, informações verdadeiras sobre Jurerê. Para quem procura investir ou já está morando aqui e ainda entende o volume, a proporção que esse bairro vai se tornar, já é uma referência, né, no Brasil, mas que ainda o potencial, né, que esse bairro pode se tornar, vai se tornar. E baseado nisso, a ideia do nosso podcast sempre foi esse conteúdo mais relevante, porque a gente trabalha muito com informação e pessoas que estão há muitos anos aqui, desde praticamente do início do bairro empreendendo, são as lendas que a gente chama, que se tornaram entusiastas e ao longo do tempo contribuíram também aonde Jurerê está hoje. E uma das pessoas mais importantes nesse cenário é o arquiteto Robson Nascimento, que há 30 anos já constrói e empreende, não só no unifamiliar, como no multifamiliar. Então é uma presença ilustre aqui, queria te agradecer muito por estar aqui, porque é realmente um detentor do conhecimento da construção do bairro, e a gente vai trocar essa ideia agora, vamos explorá-lo um pouquinho aqui sobre informações e contar um pouquinho da tua história também. Bacana, bacana. É um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho acompanhado e de fato, tá muito bom. Queria te elogiar, né? Obrigado pela lenda, que não tem nada a ver com lenda. A idade. É velho. E queria dizer para você que, de fato, Jurerê é mais, né? Você acabou de falar do Jurerê mais, né? Para mim sempre foi, ano após ano, toda essa trajetória. Tem uma carreira aqui, né? Sim. São 32 anos. Então, eu tenho um orgulho de dizer que eu fiz parte desse cenário, né? A responsabilidade na criação, nós somos responsáveis pela paisagem que a gente interfere, né? Sim. Então, o que eu tenho a falar de Jurerê sempre é com muita satisfação, muito agradecimento mesmo, e tenho convicção de que eu vim para o lugar certo, na hora certa, né? Sim. E trabalhar com pessoas certas também foi muito importante. Um agradecimento também muito grande aos meus clientes, que são tantos, né? Sim. Nesse tempo a gente conseguiu trabalhar bastante, quase que incansavelmente aí. Agradeço a Deus e a todo mundo que fez parte e está fazendo parte, né? Exato. Os projetos do teu escritório, os teus projetos, né? Eles são todos muito filmados, porque o pessoal, os turistas vêm e ficam fazendo vídeos na Búzios, na Dourados, enfim, ficam fazendo vídeos de casas, porque Jurerê, a gente está acostumado, a gente mora aqui, mas quem, né, vem turistar, digamos assim, se impressiona com essa questão das casas sem os muros frontais, essa impressão de um condomínio, né, parece um condomínio aberto. Então as tuas casas, as casas do Robson provavelmente são as mais filmadas, porque o volume de casas construídas foi enorme, né? Quantas casas já foram entregues? Eu não vou afirmar números, são centenas, né? Centenas. Eu orgulho de falar, porque moro no meio delas, né? Uhum. Então, e é uma concentração muito grande. A gente tem até um recorde aí de concentração de casas de alto padrão no mesmo local, né? Uhum. Diferente de Minha Casa é Minha Vida, você faz 2.000, 3.000, 4.000, né? Aqui Sim. É uma concentração de alto padrão. E essa visitação que acontece aqui é constante, né? Porque está tudo concentrado, as casas não perderam o padrão, o conceito, né? São atemporais, né? Tem. Isso é uma coisa também que eu comento muito, as pessoas falam, você faz aquele tipo de casa. Eu fiz, continuo fazendo, e a gente trabalha muito pela intenção do cliente, né? Então a gente teve uma época áurea aí, né? A gente fez muitas casas clássicas, a gente fez muito colonial americano, e todo mundo diz assim, isso marcou uma época, não vai mais rolar, mas sempre vem um cliente que gosta, quer, e fala até uma palavra que eu acho bem interessante. Não quero dizer que isso também seja o meu estilo, eu tenho um estilo mais contemporâneo, mais moderno, eu gosto disso, né? Sim. Mas eles chegam e dizem assim, casa com cara de casa. Sim. E eu fico pensando, casa com cara de casa, às vezes é uma casa com telhado, aconchegante e tal, né? Às vezes o clássico e o colonial, ele te traz isso, né? Às vezes o moderno, a moda, às vezes
às vezes deixa a casa mais fria, né? Sim. O minimalismo às vezes não é a maioria, mas também é um estilo maravilhoso, gosto muito de projetar dessa forma. Sabe que há um ano atrás, mais ou menos, eu atendi um cliente que procurava esse estilo de casa e foi difícil. Porque as casas novas, as mais novas, já estavam em outro modelo de arquitetura, né? Mas a casa dele seria uma casa de praia, ele veio buscar uma casa de praia, sim, mas ele me mostrou o vídeo da casa que ele mora, em Flores da Cunha, que é simplesmente espetacular. É uma casa assim com detalhes que lembram muito aquele clássico europeu, assim, sabe? E para buscar uma casa dessa aqui nova é muito difícil, né? Porque tem que ser realmente um entusiasta dessa arquitetura. Mas ele vem desde aquela época só pensando nesse modelo e agora ele disse para mim, quem sabe eu faço uma dessa nova, porque não tem. Agora o telhado é todo embutido, agora a casa já tem cores mais escuras, então realmente ultrapassa, né? Vai ultrapassando o tempo e o projeto ele continua, a palavra que eu diria atemporal, né? Sim, tem casas muito atemporais, né? Sim. Mas assim também é muito cíclico, né? Às vezes é uma fase, é outra, nessa trajetória toda eu vi voltar muitas coisas, né? E independente da nossa criação, meu escritório tem esse foco em desenvolver aquilo que o cliente quer, né? Que é bom que tem gostos para tudo, né? Claro que a gente procura que a casa tenha identidade, tem que ter uma linha arquitetônica, um traço arquitetônico, né? Sustentável. A gente tem que ter a funcionalidade muito bem trabalhada, as orientações, implantação, né? Mas assim, os estilos, eu acho que tem que vir do cliente, tem que vir daquele gosto dele, daquela lembrança que ele tem da casa antiga ou da casa que aconchegou ele, que foi boa, né? Deve ser um desafio também para ti, por conhecer tanto o bairro, questão de posição solar, ventilação, coisas que às vezes as pessoas querem ver o projeto, eu quero o meu quarto ali virado para a piscina, mas essa não é a orientação que tu precisa de sol no quarto. Tu tens ainda muita dificuldade de tratar isso? Eu vou dizer que a gente aprende a lidar com isso muito bem, né? Dentro de uma psicologia, a pessoa vem com aquela vontade, aquela ideia, e a gente vê que aquilo não vai dar certo, mas a gente não joga fora, vamos pegar e vamos lapidar e fazer com que ele entenda isso, né? Sim. Para que dê um resultado orientar, bom. Né? E a gente tem uma satisfação muito grande de entregar os projetos, porque naquele momento... até aquele momento a gente não mede esforços para o cliente dizer, não, é isso que eu quero. Aí dá tudo certo, sabe? Você vai passar ali, talvez não seja aquilo para você, mas para aquela família foi o ideal, foi aquilo que toda a família discutiu e me trouxe como partido inicial, né? Agora vamos voltar um pouquinho aqui, eu estou seguindo a pauta da Muri, senão ela briga comigo depois. A gente quer voltar no tempo e entender assim, qual é a tua percepção do bairro há 30 anos atrás, né? Quando as coisas, Jurerê era muito diferente do que é hoje, né? Sim. O que te trouxe para cá, assim? O que foi mais importante para ti aqui? Tá, eu vou contar uma historinha bem rápida. Eu, ainda estudante em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, fiz a Unicinos lá, né? Teve um encontro em Florianópolis de estudantes, na Universidade Federal, e um dos passeios era o forte aqui, nosso forte aqui, né? E nessa ocasião, dentro de um ônibus, eu na janelinha ali, passei por Jurerê, que estava em obras, aquela coisa toda assim, e ali no forte dizia, não, vai acontecer aqui um revolucionário, o maior bairro de Florianópolis e tal, e eu fiquei, gravei aquilo, né? Aí foi 1 ano, 2 depois, e aquilo me dizia assim, pô, esse Florianópolis, Jurerê, é uma coisa que eu tenho que buscar. Aí numa ocasião, numa feira de imóveis no Shopping Beira-Mar, que sempre teve, 30, 40 anos, né, eu vim para cá buscar um amigo meu, que era do ramo imobiliário, para ver o que ele dizia, que ele me diria sobre como está a economia, se eu posso, que eu vou ser aqui também, mais um dentro de uma capital, né? Sim. Aí a primeira pessoa que eu encontro é ele, e a primeira coisa que ele disse, o que está fazendo aqui? Tem um projeto para você. Olha, e ele só. Já aqui em Jurerê, foi um dos desbravadores, o pai dele veio até inclusive para fazer alguns leilões, algumas coisas assim. Então com esse projeto foi meu passaporte para cá, né?
foi uma pessoa, um casal assim, de uma certa idade, com uma característica alemã, queria uma casinha bem aconchegante. E aí eu fiz esse projeto para eles com aquele carinho único que eu tinha, né? Aí veio um paulista, durante a obra, olhou aquela casa, gostou e ele vendeu. Depois daquilo eu fiz mais de 40 projetos para ele, porque ele gostou tanto de comprar e vender. E aquilo eu comecei a sentir que aquilo ia ser galopante, galopante, galopante. Então com aquele projeto virou 2, do 2 eu já vi o terceiro, o quarto. Tinha tempo que eu fazia uma de manhã, uma de tarde e de noite. Foi assim uma revolução. Então eu digo que eu cheguei no momento certo, na hora certa de acontecer Jurerê Internacional, assim, com aquela explosão, né, que Sim. Os paulistas descobriram, os gaúchos já estavam, né? Então foi bem no começo e essa é a E fazia interiores também, né? Entregava. Não, no começo completo? Eu não fazia interiores. Eu sempre fui da criação do arquitetônico, né? Aí eu tive parceiros que trabalhavam comigo, Cristiana Del Piso trabalhou 20 anos comigo, hoje um arquiteta individualizou e hoje faz projetos maravilhosos, né? E hoje o meu escritório tem esse departamento de interiores, né? Então muitos dos projetos a gente faz desde da concepção do projeto até a entrega decorado, mobiliado, né? Como é que era o desafio naquela época de mão de obra? Fazias também a administração dessa obra? Ou só entregava o projeto? Não, no começo fiz muita administração. Como eu estudei um bom tempo também em engenharia civil, eu fazia até os projetos estrutural, elétrico e hidro, né? Eu podia assinar esses projetos, na época posso até hoje, né? Hoje não faço mais, cada um na sua área, né? Mas eu fazia tudo, eu tinha que acontecer e me virar. E mão de obra, como é que era naquela época? Porque eu também já estou em Jurerê há mais de 30 anos. A mão de obra assim. Aqui da região nunca foi assim considerável, né? Tinha um pedreiro aqui, outro, né? Aí naquela época a gente começou a buscar a mão de obra, naquela época e até hoje, naquela região ali de Santa Amaro, da Imperatriz, né? Então a grande maioria dos empreiteiros vieram de lá. Eu tive empreiteiro aí, que eu tenho uma amizade hoje espetacular, que fez mais de 200 casas, né? Então... Não parou para contar ainda quantas foram? Tem um número, mas né? Mais de 400, né? E tem empreiteiros que até hoje me acompanham, ou eu acompanho eles, e a gente está junto aí nessa trajetória, parceria, né? E multifamiliar, qual foi o teu primeiro, tu te lembra, assim? Não, enquanto estudante, eu trabalhava como estagiário num escritório de arquitetura, e lá eu comecei fazendo, ou seja, minha primeira experiência era multifamiliar, né? E aqui aconteceu a explosão do residencial unifamiliar, das casas, aí eu peguei essa carona, né? E chegou um tempo que eu comecei a desenvolver os 2 projetos e também a exercer uma coisa que eu sempre gostei, que é o urbanismo. Nós temos vários projetos urbanísticos aí bem consideráveis, hoje que é sucesso, né? Como bairros. Todo um conjunto, né? Então a gente tem hoje essas 4 atividades bem fortes no escritório, né? Que é o arquitetônico, de unifamiliar, multifamiliar, interiores e urbanismo. Eu sou muito fã de um projeto teu, não só eu, né? Deve ter muita gente que é fã do Tresor, né? O Tresor é para nós, assim, é uma satisfação falar, porque cada cantinho foi desenhado, ele é complexo no desenho, né? Ele tem muita informação. Então aquilo a gente viveu ele por um todo, né? Foi um pedido do investidor, assim, ó, eu gosto, você já fez algo parecido, quero que se transforme o que eu vi numa casa num edifício, né? Para quem não conhece, vale a pena buscar esse projeto na internet. Ele é um projeto também muito imponente, porque raramente se consegue pegar uma quadra inteira, né? Sim. E ali com uma quadra inteira, imagina a imponência que deu, né? É um prédio clássico, né? E na frente a gente fez um moderno, né? Então a gente é bem versátil, a gente não tenta imprimir um estilo próprio, um gosto próprio, né? Então nós somos bem ecléticos a isso e sempre com abertura para trabalhar o produto que o cliente traz, né? Que ele quer que seja desenvolvido. E ainda nessa época, Robson, essa questão como Jurerê Internacional ainda dependia muito da Habitasul em termos de aquisição de terrenos. A Habitasul ainda tinha, né, um volume grande de lotes
e provavelmente na época também a infraestrutura não é o que é hoje, né? Assim, de calçadas, de ruas, de quadras, porque eu lembro que o pessoal subia num mirante, olhava assim, eu tenho um terreno lá, aquele terreno lá é o meu. Como é que era essa questão de infra? Como é que tu lidava com isso, assim, de esgoto, energia elétrica, esses desafios, sabe, de implantação? No começo, Jurerê tinha uma expressão assim, um bairro de praia, né? Até você lembra, e deve ter alguma coisa aí, eram casas assim sugestivas, casinhas pequenas e tal. Era para ser mais um bairro, né? De praia num primeiro desenho urbano, né? Aí vieram diversas fases, né? Que foram, e essas fases cada vez melhor dentro de um desenho urbanístico mais elaborado, e foi acontecendo. Nas novas fases já veio o esgoto, né? Temos ainda algumas áreas aqui que não tem, mas acho que já existem acordos, eles já estão fazendo limpezas e tal, né? Sim, sim. Para dar essa assistência a esses primeiros lotes. Mas a evolução aconteceu muito bem planejada, muito bem pensada, né? Exemplo, Moraiville, quando veio com um traçado muito bom, com paisagismo de Benedito Abud, uma referência nacional em paisagismo, né? Então cresceu, mas cresceu ordenado, sabe? O começo talvez eles nem tinham acredito que não tinha essa visão do que seria, do que iria acontecer aqui como expressão, né? Hoje, sim, diria nacional, mundial, né? E deu muita sorte o bairro, porque pessoas muito capacitadas, né, vieram para cá, né? Isso tem um pouco de planejamento, sim, mas quando se abre um bairro como abriu-se Jurerê, quem imaginava que ia ter Robson, que ia ter fulano, ciclano, sabe? É difícil, sim, né? Sim. Então, às vezes pode descambar tudo também, né? Sim, a gente nunca sabe o empreendedor que vem, que tipo de projeto, que tipo de construção quer se fazer. A gente sabe que, por exemplo, no norte da ilha a gente tem regiões que o pessoal está densando mesmo, sabe? Está fazendo geminado ali, está colocando casinha com 6 de frente, 5 de frente. E sim, Jurerê, como já tinha essas restrições urbanísticas, mais o bom gosto, mais um capital de investidores, né? De pessoal querendo empreender, eu acho que também alavancou, né, todo esse sonho do Dr. Péricles, né? Que era fazer um bairro nobre. Sim, sem dúvida. A Habitasul sempre usou do bom senso aqui em tudo, sempre presente aí, né, nas evoluções, nos novos lançamentos, né? Então eles têm todo o louvor. Dr. Péricles, rezo para ele, né? Ele antes de partir, ele esteve comigo algumas vezes e a partir dele, dos diretores, recebi também uma placa de prata agradecendo pela participação. Então eu tenho um agradecimento e uma estima muito grande por eles. E a Habitasul sempre esteve presente e cada vez mais agindo, atuando, né? Até hoje dividimos aí toda essa responsabilidade de criar um bairro bom, né? Eu te falei do Tresor, que é um prédio que eu acho... eu lembro muito de ti, quando eu passo na frente, né? Mas para ti, qual foi não diria do multifamiliar ou do unifamiliar, de todos os teus projetos, que mais te marcou? Assim? Eu queria dizer uma coisa para você, assim, ó, uma das coisas que mais me faz bem é criar, desenvolver um projeto. Então eu tenho tantas paixões, e tem uma coisa muito curiosa, eu tenho tanto foco nisso, que tem casas aí que eu fiz há 20 anos atrás. Eu encontro o proprietário, a gente começa a conversar, eu lembro toda a divisão da casa, eu lembro o que foi adotado lá de piso, de metais. Então é uma coisa que eu gravo. Então, se eu for te dizer, eu teria que dizer que todas teve uma paixão, sabe? Sim. Mas o Tresor é uma coisa marcante, talvez assim pelo tamanho dele, a grandiosidade dele, né? Eu diria que eu tenho assim também uma paixão especial, né? Sim. E tu achas que... Bom, eu tô aproveitando, tô te fazendo perguntas tranquilo aqui. Tu achas que a gente pode chegar logo numa grande era de retrofit? Pois é, acontece muito. Até um dos meus negócios é isso, é comprar casas que tem assim, estão cansadinhas e tal. Uma coisa importante dos retrofits aqui, que eu não vou dizer que não exista, porque tem bom trabalho e tem trabalho que não é assim considerado dentro das regras, né? Mas assim, a grande maioria das casas que eu fiz sempre
partiram de bons projetos do estrutural, elétrico, hidro, fundações boas, estruturas boas, né? Então, para fazer retrofit é bom, né? Não são casas assim que estão lá cedendo, trabalhando, né? Então, isso já te dá uma base, já te dá um percentual da construção saudável. Então, fica bom fazer os retrofits. E está acontecendo, né? Casas aí já de 30 anos, ou coisa assim, que querem entrar na vanguarda e já vão e até localização, né, Robson? Porque imagina hoje a escassez que a gente tem já de terrenos próximos do mar, por exemplo, da Búzios para o mar. Fatalmente, na primeira e segunda etapa ali, onde começou, né, Jurerê Internacional, a gente ainda encontra aquele estilo de casa de tijolinho à vista, o pé direito um pouquinho mais achatado, telhado já, né, mais diferentão, e daqui a pouco a escassez de terreno vai fazer com que se renove, né, essas regiões. Porque a gente chega, por exemplo, na primeira etapa, se você pega um terreno vazio hoje e faz uma casa, ela já vem numa outra altura, de uma outra forma, né? Ela acaba engolindo, às vezes, até a casa dos vizinhos, né? Sem dúvida. Acho que o retrofit, até para quem nos acompanha aqui, eu acho um bom negócio hoje, né? Sem dúvida. Ainda levando em consideração o custo de terreno, depois mais o tempo de aprovação, tudo. Às vezes tu pega uma coisa e faz uma reforma. É um bom negócio. Você tem uma certa velocidade e tem um valor ali agregado, né, que é bom, né, muito bom, estruturas boas, né, e tem outros retrofits assim mais leves, né. Vamos lá, a evolução trouxe esquadrias de PVC, esquadrias de alumínio, então algumas apenas você precisa substituir a madeira, que é uma madeira que gera muita manutenção, né. Então tem casas aí muito boas, casas atemporais, como a gente falou, que agora uma troca de alguns elementos, ela já entra de novo numa fase saudável. Né? Não, eu acho que tudo pode ser melhorado, né? Mas assim, as etapas, elas estão criando essas caras, assim, tem um imóvel da década de 80 e já tem uma nova do lado, então eu acho que é um negócio bacana. Me diz uma coisa em relação a residencial unifamiliar. Hoje, pela tua experiência, quanto tempo o cliente ele leva para aprovar um projeto unifamiliar na prefeitura? Ter um alvará de construção? Sim. Nós tivemos assim tempos sombrios, assim, que ficava um ano lá e era uma análise muito arcaica, né? Porque a gente desenhava tudo à mão, mandava o projeto, as pessoas tinham que medir para ver se estava tudo certo. Hoje, com a tecnologia, e as análises são rápidas quando necessárias. Quando tem alguma coisa diferenciada naquele terreno, perto de uma preservação. Porque a grande maioria hoje das aprovações unifamiliares são declaratórias. Ou seja, eu preencho tudo lá, todo o questionário, agrego os documentos, os projetos, e, na verdade, é uma responsabilidade a mais por arquiteto, né? Então, eu tenho que me responsabilizar, porque quando chegar o habite, aqui tem que estar de acordo, né? Não, isso é importante porque tu já tens a expertise, né? Já está dentro de Jurerê mesmo. Claro, eu sei que tens obras espalhadas por outros bairros, outras cidades, mas aqui dentro de Jurerê a gente notava que o cliente cansava um pouco de esperar, né? Essa aprovação. Exatamente. Então agora ficou um pouco mais, diria que 3 meses, 2 meses? Não. Tem o tempo de criação, né? Nós geralmente levamos de 2 a 3 meses. Aí no próximo dia, tudo aprovado, monta-se ali e sai com o alvará, né? Pode começar na semana seguinte. Que o multifamiliar está em outra situação, né? Sim, hoje sim. Com mudança do plano, aí hoje o multifamiliar tem um desafio grande, né? Exatamente. Mas assim, tá entrando numa fase de muita conquista. Eu gosto muito dessa nova proposta do plano, né? Apesar de estar ainda em fase de adaptação, né? Muitos artigos entraram, melhorou muita coisa, e para que todo mundo se possa assimilar isso tudo, pôr em prática, não é fácil. Tanto para o analista quanto para o projetista, né? Cada mudança gera, né, toda uma nova, um novo estudo, vamos dizer assim. Mas daqui a pouco engrena e a coisa se torna mais fácil. Eles facilitaram muito, mas muito mesmo, né? Só que entra muita coisa nova, tem muita transformação, muita melhoria em cima do plano,
E isso hoje é de um jeito e amanhã é outro, então isso demanda de um tempo de ida e volta para as análises, né? Sim, até esse plano está muito mais atrelado hoje ao multifamiliar aqui no Jurerê tradicional, né, que é onde tem essas viabilidades. Mas assim, agora, a tua opinião, tem clientes ou tem amigos, tem parceiros, enfim, que sentam aqui no podcast e falam assim, eu não sei não, esse adensamento aqui, trazer muito multifamiliar, não vai tirar um pouco o charme do bairro, que é aquele balneário de praia com casas, as alamedas e tal. Eu não diria assim se tu eres a favor ou contra, né? Não é isso, não é essa questão. Mas o que tu pensa sobre esse multifamiliar criando um corpo grande no tradicional? Faz sentido? Muita coisa aqui é do planejamento inicial, né? O zoneamento aqui está sendo... Acontece alguns incentivos hoje, aumentam andar, 2, mas tem contrapartida. Ou seja, muitos dos incentivos hoje diz respeito ao uso misto, o comércio estar junto. Isso é muito bom, porque começa a gerar vida, as fachadas ficam ativas, as pessoas contemplam isso, circulam, né? Comercial também, né? Então isso eu acho extremamente positivo, gerar esse incentivo. Cresce um andar, porém você tem que proporcionar isso, né? E cria calçadas e fachadas com maior investimento, né? Mas porém o público vai tirar partido disso. E o que também é bastante discutido, alguns terrenos que viraram de unifamiliar para multifamiliar. Talvez aí aconteça algum adensamento. Mas não vejo isso também com um fator que vá... Eu acho que soma, tá? Tá somando bastante. E o que tu pensa como urbanista em relação às alamedas? Porque as alamedas já foi mais crítica a discussão, que era pessoas que tinham casas, não queriam que ninguém circulasse ali nas alamedas, porque aí a privacidade ficava comprometida. Uns não queriam a limpeza e pavimentação de alameda, iluminação de alameda, e outros, sim, não, vamos criar praças aqui, vamos integrar, né? Porque o projeto inicial era a integração via as alamedas, né? Perfeito. Aquele projeto lá do Oscar Niemeyer, né? Então, como é que tu enxerga essas alamedas assim hoje? O Oscar Niemeyer foi genial quando desenvolveu esse traçado urbano aqui, né, com essas alamedas. Primeiro a posição dos lotes, né? Ele fez a maior face voltada para o norte. Isso tem uma insolação no terreno grande, né? Pega frente, fundos, né? E essas alamedas aqui, hoje é tão difícil e tão caro gerar uma situação dessa pelo custo do metro quadrado de terra. Então nós temos isso aí que veio de carona, né, para o futuro poder explorar, só que as pessoas nunca interpretaram direito isso, né? O que ele fez? E por que ele fez essa situação toda? Você sairia aqui e iria para o principal elemento, que é o mar, né? Num passeio, né? Um passeio com vegetação, com, né? Bacana, saudável. Áreas de convivência. Só que mesmo. nunca teve essa interpretação. Todo mundo queria dar as costas e se voltar para a rua, né? Mas está acontecendo, tá agora com essas construções multifamiliares, a prefeitura enxergou isso e tem valorizado, tem dado incentivo para que o próprio edifício faça esse restauro, gere um urbanismo que se torne público, né? Ele se torna uma conexão, né, do passeio, da entrada do edifício. E assim, essas conexões de alamedas, elas só fazem sentido se tu consegue chegar aqui da César Nascimento e ir até Dourados. Exatamente. Né? Elas se interromperem em algum momento, parece que não faz muito sentido, porque daí ela vira somente uma extensão do terreno. Se ela existe todo um caminho que as pessoas consigam aproveitar, aí se torna uma caminhada, o pessoal que tem muito pet, né? Sim. Então, assim, pô, é um lugar ideal para passear com criança, com os pets e tal, não ficar dependendo de calçada, de movimento de Não, trânsito. é maravilhoso, mas eu acredito que agora ela está tomando o seu... Está acontecendo da forma que Oscar Niemeyer enxergava e projetou. O que hoje, Robson, assim, tu enxerga como... Vamos falar agora um pouco mais do futuro, né? Tendências para o bairro. Tu enxerga algum tipo de inovação na arquitetura? Eu sei que tem os projetos ali do Open Shopping novo, que vai ter aquele parque central, tem algumas coisas ali que são bem bacanas para a convivência, né? Mas tem alguma coisa que tu sinta necessidade que se aplique
tanto no urbanismo quanto na arquitetura do bairro? Olha, eu diria que o que tinha que ser pensado, a Habitasul pensou. Todos esse master plan deles contemplam coisas assim maravilhosas, coisas de altíssimo nível na formatação urbana, né? Eu vi alguns vídeos daquele Jurerê 2050, né? Eu achei maravilhoso aquilo e hoje eles têm um mapeamento muito bem elaborado e demonstram ali quanta preservação vai acontecer, né? Esse parque aí é uma maravilha e a única coisa que acho que a gente tem que ainda focar e tentar sustentar é a segurança, né? Essa é fundamental, porque o restante eu acho que nossos empreendedores, quem nasceu com isso aqui pensou bem e está de parabéns. Me diz uma coisa, vou continuar só fazendo pergunta polêmica agora. Tu acha que o Jurerê tem mercado para essas casas de 30, 40 milhões? Olha, eu vou te dizer assim, ó, se eu disser para você que não tem, talvez mais uma vez eu morda a língua. Porque aconteceu tanta coisa nessa trajetória, esses 30 e poucos anos, eu dizia, aconteceu, é a bolha, deu, não vai mais. No outro ano aquilo já se superava, já era mais do que a gente imaginava, e isso vem acontecendo em uma linha ascendente. Então eu acredito que talvez não chegue a esse extremo por conta até do tamanho dos terrenos, né? Nós temos um terreno maior aqui no frente mar, 1.000 e tantos metros, e quase não existe mais, né? Mas assim, a supervalorização eu acredito que vai acontecer, porque isso aqui é uma referência, né? Eu viajo muito, eu gosto de viajar, eu gosto de pesquisar, eu vou em busca daquilo que eu faço, né? Como referência. E vou te dizer, eu volto para cá e sempre na certeza que nós aqui, estamos num dos melhores lugares do mundo, né? Voltar para cá é muito bom. Muito bom. Muito bom. Mas justamente essa questão da valorização, a gente nota que tivemos aquela bolha em 2008, se eu não me engano, né? Uma crise imobiliária lá nos Estados Unidos, né? Aquela bolha imobiliária dos Estados Unidos, que se falava que quem é atrelado ao dólar é quem fazia conta sempre em dólar, né? Não, se os Estados Unidos está X mil dólares, aqui não tem como chegar nesse valor, né? Ou vai cair o preço aqui. Uhum. E a gente só notou que passa ano, a valorização. Eu fiz um case de um terreno vendido em 2000 na Rua das Tibiras, que foi vendido ano passado, foi 2.000% de valorização da aquisição para venda. Então, passa crise, vem crise, muda câmbio, enfim, mas agora a gente começa a virar uma outra chave, porque nós tínhamos casas, mansões, que diziam na época, as 4 milhões e meio. Hoje, bem conversadinho para achar um terreno de 450 metros quadrados nessa quarta etapa, né, R2, menos de 2 milhões e meio é muito difícil. Não tem, né? Não tem. Então, onde é que eu quero chegar? Assim, hoje o custo para você botar uma casa nova, um padrão Robson Nascimento, né, de arquitetura, fazendo todos os interiores, entregando a casa chave na mão. Acho pouco provável, até queria fazer essa conta, mas obviamente que tem vários fatores que impossibilitam a gente fazer uma conta exata, mas a gente partindo do preço médio de 2,5 para cima, né, 2.800 um terreno, menos de 6 milhões de reais, hoje uma casa quase que impossível, né? Um bom padrão, né, com uma qualidade, né, considerável, é difícil. E assim, sempre vai aconteceu muito a economia mundial refletir, né? Mundial, nacional, né? Um problema aqui, um problema ali, sempre dá uma retração. Mas Jurerê sempre foi diferente, né? Foi objeto de desejo, né? E de pessoas bem abastadas, né? Que querem estar aqui por qualidade e tudo mais. Então, nessa trajetória teve pequenas recessões, aquela paradinha de mercado, mas logo volta, e por isso que eu falo, se eu falar ao contrário eu vou morder a língua, porque eu acredito que vai continuar. Sim. E agora, cada vez com menos terrenos, né, falando no unifamiliar, mais
mais raro vai ser, então mais valorização vai ter, né? Eu estava fazendo essa conta aqui nos bastidores. Bom, vou ter que perguntar para o Robson, porque nas minhas contas é mais ou menos esse o número. Então a gente parte do princípio que seria um custo, né? Você hoje comprar o terreno, construir a casa, contratar toda a infra da casa e ainda fazer o recheio dela, né? Que também não é uma coisa hoje. É um investimento alto. O recheio do imóvel está, pelas contas, às vezes 20%, 30% do valor do imóvel vai dentro como recheio, né? Às vezes até é um perigo vou vender minha casa, vou construir uma outra e pá, mas tem que se preparar, né, para aquela injeção em cima de valores aí que tem que ter a noção do que é galopante, né, essas valorizações. Essa história ali que a gente estava falando do teu primeiro cliente, o pioneiro, que fez mais 40, né, ele precisa fazer essa conta, né? Sim. Custo de construção, como está hoje, o tempo, o custo desse dinheiro e a valorização que eu tenho depois para venda. Então, hoje o público ele já é tão diferente, né? Porque a gente falava antigamente de terreno, sei lá, de 700, 800 mil, até 1 milhão. Antes da pandemia ali, 1 milhão e 100, 1 milhão e 200, encontrava alguns lotes, né? Sim. Agora, 2.800. Então... A pandemia também foi um divisor aí, né? Porque a gente observou muita gente que morava em belíssimos apartamentos, né? De altíssimo padrão, que não quiseram mais, não quiseram viver no coletivo, quiseram morar em casas individuais e tal, né? Aí deu uma virada também na própria crise ali, o preço subiu naquela condição. Sentiu bastante? Bastante. Um movimento diferente, né? Eu participei ali com um cliente, comprou um pouquinho antes da pandemia um terreno a 700 mil. Durante a pandemia ele vendeu por 1 milhão e 600. Então, coisa de dias, assim, sabe? Que foi uma febre, assim, então vamos correr, vamos buscar. Imagino. E aí a gente chega nesse consenso. Bom, 6 milhões já é preço de custo da casa, considera isso. A gente está falando de um terreno padrão, se a gente já busca um terreno de esquina, uma outra orientação, a distância do mar faz a diferença, então a gente já tem hoje, já pode dizer hoje que uma casa, principalmente da Búzios para o mar, já vai num ticket de 15, 18, até 20. Né? Nós temos uma coisa diferente também, do que acontece fora da ilha, no interior, em outros lugares, que é o preço da mão de obra aqui, né? Pelo fato também desse deslocamento e também eles foram criando um valor de metro quadrado em função do mercado que pagava. Então hoje nós pagamos muito pela mão de obra. Tipo tabela Jurerê. A gente sempre estudou, aprendeu na construção civil, a gente chegar a 33% do CUB, né? Hoje ia gerar aí uma mão de obra de 950, quase R$1.000. Mas e o mercado se fala aí, não se fala mais em 1.200, se fala em 300, 400, 500. Então isso agrega também bastante valor no produto final, né? O multifamiliar está com essa situação também. Também. Volume muito grande de construção, pouca mão de obra, assédio em cima dos empreiteiros. Acho bom, acho excelente valorizar, né? Mas assim, para o bolso pesa, né? Porque a nossa mão de obra é muito boa, né? Muito boa mesmo, né? Mas assim, no preço final, na venda aqui, reflete, né? Não tem um produto mais que se diga assim, é um produto médio de mercado, é um produto alto. Eu queria te perguntar também sobre um projeto fora daqui, que é o Surfland, né? O Surfland é uma paixão. Olha, como é que criou aquilo ali? Assim, qual foi onde é que estava o feeling ali? O Surfland nasceu a vontade de 2 surfistas, amigos meus e clientes meus, a gente já trabalhava juntos, né, desenvolvendo condomínios, e um deles entendeu que tinha que viajar lá para a Espanha, que uma piscina de ondas era maravilhosa, era uma coisa assim diferente, né, mas no começo assim, vamos fazer o Surfland em Garopaba, onde a maioria das coisas que se pensa ali é a partir do surf, né? E todo mundo busca ali pelo surf natural que tem, né? Mas eu sei, você é surfista, que eu sei, né? Ou não? Eu? Não, eu não sou surfista. Mas o surfista, ele acorda muito cedo, ele vai para o mar, ele
até o meio-dia pegou 1, 2 ondas lá. Nós temos uma onda a cada 4 segundos, uma onda de direita, uma onda de esquerda. Então isso já é um ponto positivo, né? Pô, não erra, você vai pegar onda, né? Vai sair, vai ser feliz. E aí a partir daquela intenção desses 2 sócios meus, eu fiquei sócio lá também, né? Nós começamos a desenvolvemos em uma área X lá em Garopaba. Aí o proprietário não acreditou, puxou o tapete, ficamos só com o projetinho, vamos embora, né? Daí, pô, onde é que vamos fazer? Onde é que vai fazer? Apareceu essa outra área que era de propriedade de outros surfistas, bem renomados aí e tal. E ali a gente teve a liberdade de criar, né? Temos ali um hotel, nós temos um hotel de 300 apartamentos, nós temos uma vila gastronômica maravilhosa, hoje funcionando, né? A piscina são 28 mil metros quadrados, uma tecnologia da Wave Garden da Espanha, hoje é uma referência internacional, né? E a partir dessa a gente quer desenvolver outras, né? Hoje já tem uma negociação em Goiânia, levando o nome Surfland Brasil, né? Junto com a Wave Garden. Então aquilo é um sonho que se tornou realidade, né? Não foi fácil. Mas é legal quando tem um amigo que diz assim, Robson, eu quero fazer tal coisa, faz aí pra mim, aí te dá uma abertura de... Eu sempre digo, né, eu sou o primeiro investidor lá, o primeiro que comprou lá, que acreditou, porque os 2 tinham um sonho e tinham que ir pro papel. Você vem e faz uma parceria com nós, né? Vamos embora, eu acredito. Então nos chamaram de louco, e aí por aí vai, né, mas tá lá, pronta, e não foi fácil, né, passamos teve o Covid e a crise aí nesse meio tempo, e atrasou obra, uma série de coisas, mas hoje a gente está contornando tudo isso, daqui a pouco o hotel será entregue. O projeto é espetacular, também fica a dica para olhar lá as imagens e ver já funcionando, né? Convido a todos a que façam uma visitação, passem o dia lá, porque é maravilhoso a situação lá, sabe, é muito jovem, o esporte, a gastronomia está muito boa lá, diversidade nas cozinhas lá, né? E é um passeio, né? É um parque, na verdade. Nós entregamos o parque hoje pronto, né? Lá tem muita coisa de atividade de esporte e lazer, né? Eu te perguntei isso também pelo seguinte, porque a gente fala, o Robson, isso eu fui lá no teu escritório até, né? O Robson, não sei, talvez o que mais tenha construído casa em Jurerê, tinha projetado casa em Jurerê, fica aquele Robson casa, Robson casa, Robson casa. Mas, claro, de fato foram muitas, mas aí diz, não, peraí, tem os multifamiliares também, né? Tem os empreendimentos, enfim. Na Serra, eu acho também que tá já fazendo alguns trabalhos aqui na Serra, né? Nesse momento a gente está desenvolvendo 4 ou 5 projetos aqui em Rancho Queimado, temos projetos em Urubici, projetos voltados para as atividades de montanha aí, né? Vinícolas, né? Tu acredita ainda bastante na Serra ou tu acha assim que, assim, olhando como a gente estava falando, valorização imobiliária, a Serra deu um boom também, né? Sim. A Serra, no geral, deu um boom, até infelizmente, com todas as tragédias lá do Rio Grande do Sul, a Serra ficou mais comprometida também, né? Sim. O pessoal também já começou a vir com outro olhar e muito investimento estrangeiro, né? Sim, também, exatamente. né? Não só estrangeiro, mas muito investimento mesmo, pessoal de São Paulo vindo empreender na Serra, coisas que a gente não notava há uns 10, 15 anos atrás, era meio... né? O hectare lá estava até barato demais. Exato. E tu acredita assim, né? Porque ela teve me parece que a Serra deu um boom primeiro, um salto, agora normal, anda um pouquinho, acerta os empreendimentos e depois dá mais um boom. Tu acredita que pode ser assim como foi o Jurerê daqui a 20 anos? Eu não acredito que vá ser como o Jurerê. O Jurerê teve um planejamento assim, é diferente, são 2 coisas totalmente diferentes, né? Mas eu acredito que vai acontecer. As pessoas assim, pô, vai ser nosso Gramado? Não, a gente está anos-luz atrás de Gramado, né? Apesar de a gente ter muita beleza natural, né, para ser contemplada ali. Mas assim, mais uma vez aconteceu a Serra aqui a partir ali do Covid também, que as pessoas correram, queriam se isolar e tal, né? E aí descobriram, viram o quanto é bom. Tínhamos na época, e o que trancava a situação também era o deslocamento, os acessos aqui a BR 101, né? Santo Amaro da Imperatriz. Aí veio o anel viário,
facilitou muito, e hoje mais um elemento do anel viário vai desviar Santo Amaro. Então em 40, 45 minutos nós vamos estar aqui do nível 0 a 1.000, 1.200 metros, que é Rancho Queimado, aqui pertinho. Então isso também está ajudando a fazer com que aconteça a serra, né? E aí, nesse tempo todo, investidores de diversas áreas, né? Agora nós vamos ter aqui em Rancho Queimado a maior pista de... Outro louco, mas vai dar certo. A maior pista de esqui indoor do mundo. Então, está acontecendo muita coisa bacana ali, sabe? Nós projetando lá multifamiliar que não tinha, as vinícolas que acharam ali o terroir muito bom, e vai ser uma referência nacional, que vai ser o único lugar com vinhos de altitude, né? A Ipagre agora indo para lá também, dando esse assessoramento, já são 5 ou 6 vinícolas. Então tá tudo acontecendo, e a gente vendo ali que tem espaço para diversas atividades. Mas que eu tive o sentimento de quando eu cheguei aqui, eu tive há pouco tempo, quando fui lá, investi também. É isso que eu queria, aí que eu queria chegar. Tanto que eu foquei, já busquei investidores, e a gente foi para o ramo da construção civil ali, né? Legal. Que não tinha nada, precisava acontecer, né? E tenho assim colaborado também bastante com a prefeitura lá, em função do urbanismo, para que aconteça um turismo de qualidade, né? Que é muito importante, né, a visão urbanística para que isso depois não se desgoverne, né? E ainda é uma região ainda muito, com um plano diretor ainda muito pequeno, muito escasso, né? Muito pequeno, tudo é novo, eles estão vivenciando, novidade, né? Mas ainda em tempo, né, de consertar alguns errinhos e fazer acontecer. O centro ali é muito pequeno, dá para maquiar, dá para trabalhar, dá para gerar uma identidade, né? Eu desviei um pouco a pauta, mas é porque era dúvida aqui, até para a gente comparar um pouco o que a gente está falando de Jurerê, comparar com outras regiões, porque senão a gente fica assim, ó, todo mundo que vem aqui é entusiasta e ama o que faz e o que faz aqui no bairro. A gente está aqui dando informação gratuita, espontânea e verdadeira, né, para todo mundo. Aí eu chego um momento que eu digo assim, o que tu não gosta do bairro, o que te incomoda, porque a gente fala, pô, Jurerê é maravilhoso, tu criou teus filhos aqui, tu tem teu escritório aqui, tu empreende aqui, tu não vai sair daqui, né? Ninguém tem a vontade de sair daqui. Mas o que ainda te incomoda no bairro? Olha, eu vou dizer, eu sou muito chato quanto a isso, e eu tenho muito dessa coisa da continuidade, do padrão, né? Está escrito no plano diretor, nós temos um plano diretor local aqui, né? Os projetos são aprovados na prefeitura e posteriormente na Habitasul, que tem as regras, as suas regras, né? Aí aquela coisa de, pô, se tem a continuidade dos jardins, né? Que é o grande barato aqui do bairro, é essa coisa aberta, né? Só que vem um fecha com vidro, outro fecha com madeira, outro fecha com tijolo. Não tem um consenso, se é para fechar, se é tão necessário, vamos criar um padrão verde, uma cerca verde, uma coisa desse tipo, leve, né? Então isso me incomoda, eu acho que isso gera um pouco de poluição visual, né? Estraga um pouco, né? Me incomoda também, assim, essa questão, a organização das obras, às vezes vem muita gente de fora e isso interfere na imagem, né? Então, coisas desse tipo, assim, mas é coisa minha, sou muito chato quanto a isso, né? Às vezes a gente se incomoda só com o único semáforo que tem aqui, que a gente tem que ficar 2 minutos, 1 minuto, 30 segundos esperando um semáforo abrir. Então a gente é mal acostumado também. Sim, sem dúvida. Mas de fato é importante também deixar sempre essa informação, porque cada um vai contribuindo com a sua, né, com o seu jeito, digamos assim, né? E a gente sempre quer, buscando essa questão da constância, valorização, padronização que o bairro sempre ofereceu, né? E eu acredito, assim, voltando àquele assunto do número de obras que isso possa impactar, coisa assim, eu acho que tem um lado bom também pelo fato desse momento de uso misto,
que vai fazer com que as pessoas também se concentrem mais aqui, não precisam se deslocar, né? Então o bairro, de certa forma, está ficando mais autossustentável, né? Nós temos um bom supermercado, boas escolas, imobiliárias maravilhosas, essa avenida César Nascimento, Ocean Drive, cada vez melhor, né? Sim. Com cafés maravilhosos, né? As alamedas depois bem trabalhadas, isso tudo vai compensar esse maciço que as pessoas têm medo, né? Eu acho que a única preocupação era perder um pouco a mão em relação ao gabarito, sabe? Sim. Gabaritar para 30, 40 pavimentos. Não, essa era o que a gente conversa nos bastidores, aí, nos barzinhos, nos cafés, assim. Sim. Ah, não, mas peraí, pô, agora já pode... Tem prédio saindo com 8 pavimentos, o que é isso? Que absurdo! Daqui a pouco já é 15, daqui a pouco já é 20, daqui a pouco tá igual o Balneário Camboriú. Né? Então... quando se fala do 8, assim, também, 8, não é. Como era o plano diretor antigo? Era 4. E no zoneamento estava 2. Mas o que tem? Ele tinha cobertura, que não contemplava no gabarito, o mezanino não contempla, e hoje contando isso tudo assusta, mas não é assim tão alto, eu não acho que seja... Eu sou a favor, sabe do que, como urbanista? Se eu tenho um terreno aqui, eu acho que você pode verticalizar, pode pôr 300 andares, mas a taxa de ocupação, o índice usado no vertical, não... Camboriú, mas Camboriú sobe inteiro, né? Então diminui, cria muito solo permeável, aeração, Barra da Tijuca ali tem muito isso, né? Hoje tem aqueles terrenos maravilhosos e aquelas torres finas. Isso não vai impactar, né? Vai ter muito chão para pisar, muita água para absorver ali, né? O problema é subir isso tudo inteiro, né? Aí você impermeabiliza o solo e eu sou totalmente contra. Pergunta aqui da Muri, ó. Qual a maior lição em 30 anos que você aprendeu aqui em Jurerê? A maior lição? Agora a gente já vai para legado, agora eu já vou tocar teu coração, já é outra coisa. Não, eu aprendi, e com orgulho falar isso, que fazer a coisa certa, né, dá certo. Então eu estou aqui há 30 anos, moro no meio de tantas famílias, né, é difícil eu sair na rua e não encontrar o filho de alguém, o irmão de alguém, pessoas com quem eu trabalhei, prestei esses serviços, né? Isso foi a minha maior satisfação. E a lição que eu passo para os meus filhos é: faça a coisa certa, faça com paixão, com amor, né? E vai dar certo, né? É muito difícil dar errado, né? Só se der azar. E espero passar o que me resta de vida aqui também, ainda circulando. Não, pelo amor de Deus, eu falei que é uma lenda, mas é porque é uma lenda pela toda a história. Novo, não tô botando idade aí no negócio. Velhinha aí, mas ainda quero estar na lida. Não, a gente sabe que às vezes a gente também fala isso porque o momento é um momento de muita tecnologia e inovação. A inteligência artificial está vindo de um jeito assim muito violento até. Para todos nós, né? Para o ramo da construção civil, ainda mais porque eu vi hoje, a gente já se assustava quando falava do BIM, né? O projeto está todo em BIM, ele já calculou tudo, mas meu Deus, ele diz quantas tomadas, onde é que vai a tomada, quanto fio eu vou usar e tal. Agora não, agora já tem até, em 1 segundo, levanta um prédio, calcula a distância, interpreta o plano diretor, enfim, já tem umas coisas meio malucas assim acontecendo, e a gente às vezes parece que perde um pouco o olhar de vanguarda de outras coisas que estão intrínsecas na construção civil, né? Que a gente fala, pensar um pouco na família, no cliente, qual é o estilo do cliente, isso meio que parece que está se perdendo um pouco, está tudo meio padrão assim, né? É verdade, é verdade. Na nossa área, inclusive, a inteligência artificial está bem forte também, né, interferindo bastante. Eu até vejo com bons olhos, né? Sim. Tem nos facilitado a vida a partir de uma criação, o serviço braçal tem se tornado mais fácil, né? Mas eu tenho comigo que eu sempre falo que meus projetos têm que ser humanizados, né? Então é difícil a inteligência ser humana, né? Então acho que vamos carregar isso. Você gosta de pegar e desenhar mesmo? Adoro. Adoro o contato inicial, captar, usar um pouco da psicologia e para jogar no papel, né?
E quando jogar ali existe uma humanização, e é isso que eu digo que isso vai ser insubstituível. Eu também acho. O Robson, agora polêmica final para a gente encerrar. Quando a gente falou, né, do adensamento aqui e tal, a gente nota uma série de obras vindo com uma proposta de apartamentos muito compactos, que a gente entende que é um moderador para negócio, porque você consegue diluir um pouco mais, os terrenos são super, hiper valorizados, né? Só que a gente começa a notar assim, tipologias de 15, 20 metros quadrados privativos. Já vi até 15, 16 metros quadrados privativos, né? Que a gente sabe que até em São Paulo funciona, fora do Brasil talvez funcione, mas na tua opinião, assim, pensando em Jurerê Internacional, Jurerê como um todo, um bairro cada vez mais residencial. Claro que é uma praia espetacular, tem um mar espetacular, agora a Habitasul está indo atrás de novo da bandeira azul da nossa água aqui de novo, então tem uma série de coisas muito importantes acontecendo, mas a gente nota que faz parte também um pouco desse adensamento a criação de estúdios, apartamentos bem compactos. E, claro, não é questão de ser contra ou a favor, de novo. Eu só acho que assim, eu acho que isso impacta no mercado imobiliário. Em qual sentido? Quero me fazer claro na pergunta, né? Visando o Jurerê como um bairro mais residencial, as famílias vindo morar, você acha que tem capacidade de absorção dessa quantidade de apartamentos tão compactos? A gente tem observado aí que tem muito, né? Mas aquele velho ditado, quem casa quer casa, ou seja, todo mundo quer ter a sua primeira moradia. É um facilitador, pelo tamanho, né? O ticket fica menor e a pessoa consegue estar no meio de um todo que é, às vezes, inatingível pelo tamanho, para ter a moradia inicial, né? E eu acho que ela até chegou antes do seu tempo aqui, né? Como tu falou, São Paulo bomba, o centro talvez bombe em função de deslocamento, né? Então, inclusive, uma das coisas assim que a gente tem encarado aí como difíceis é vender sem vagas de garagem. Porque você não consegue fazer garagem para todos os estúdios dentro de um conjunto, né? Teria que ter muito espaço de subsolo e térreo, e isso não acontece. Então o local ainda permite, né? Tem essa configuração que você pode estacionar o carro no entorno, na quadra e tal, né? Mas daqui a pouco, com todas as outras, com o somatório desses prédios todos, vai ser um fator complicador, né? Mas assim, o mundo todo está voltado para isso, né? E é uma coisa de momento, né? Porque eu imagino o desafio é o seguinte: tens uma alta expertise em casas, né? Fazer uma casa para uma família é outra coisa, né? Suíte, closet, quarto de estudos, salas de cinema, enfim. E aí quando tem que botar, às vezes, uma estrutura, mesmo que seja uma casa para um casal, né, tu levar isso para dentro de um apartamento, tu gera uma área comum, tem que gerar uma área de lazer ali para atender, mas a pressão do empreendedor sempre é compactar. É isso que eu tenho sentido, vamos compactar. Inclusive tem projetos que nós somos aí parceiros que a gente foi buscar compactação para conseguir diluir e atender ticket, né? Sim. Mas eu acho que os projetos futuros precisam também atender um público que venha com um pouco mais de conforto em área privativa. Sim. Né? Porque a gente já passou por uma pandemia, tomara que nunca mais aconteça, mas é um momento também que as pessoas às vezes estão muito na rua e precisam daquela paz de estar em casa. E eu sinto que o mercado o Jurerê está se posicionando muito para o residencial. As pessoas estão vindo para morar, comprando para morar. Às vezes é o primeiro imóvel. Mas eu não vejo ninguém morando em 16 metros quadrados. Sabe? Acho bem complicado. Para ter uma permanência prolongada, isso, né? fazer mais prolongado. Então, de novo, não é a favor ou contra, mas só para a gente debater um pouco sobre o compacto não está exagerado demais?
Eu concordo. É muito compacto, né? E muitas unidades à venda, né? Então, mas é um produto do mercado. Hoje, em função também, o metro quadrado de terreno é muito caro, né? E às vezes para virar um negócio tem que ser dessa forma, né? 15 metros quadrados no estúdio. É pequeno. Vamos fazer uma planta 15 metros quadrados no estúdio. Eu sou espaçoso, eu não conseguiria... E a gente vendo também alguns lançamentos aí com 50 metros quadrados, 2 dormitórios. Aí já... Apesar que assim, ó, nesses anos todos aqui, a experiência aqui, eu vi muita coisa mudar, né? Quando eu cheguei aqui assim, a maioria, mas assim, a grande demanda de apartamentos era de um dormitório. Pô, nunca mais viu, né? Um dormitório, né? Ou 2, ou um estúdio, ou vai para 3, né? E isso tem acontecido agora de pessoas com essa visão assim de achar que o mercado tá muito carregado de unidades pequenas, está partindo para uns 50 metros, subdividindo para ter o quarto do filho, né? Quarto casal. Tentando se adaptar, né? Porque tem muita unidade, nem todo mundo é recém-casado. Mas vai ter bastante desafio para ti. Deve estar vindo bastante coisa compacta, né? Daqui a pouco é comprar 2 e retrofit e fazer ficar melhor. Tá aí mais uma opção. Se bem que agora a gente já está vendo prédios inteiros sendo especulados aí para venda, para botar abaixo, para criar uma coisa nova, Sim, né? Uma revitalização. Eu demorei para enxergar isso, e aí logo em seguida, quando mudou o plano, o primeiro prédiozinho ali atrás da Panvel foi abaixo. Aí eu fui filmar e disse, meu Deus, começou, porque foi dado start, aconteceu. Então daqui para frente a gente sabe que... É que o mercado ditou um valor altíssimo, né, de terreno, e que aquela edificação já não significava mais, já não significa mais. E isso até é complicado de explicar, porque isso tudo e por conta dos incentivos, né? Então antes podia fazer um predinho de 4 andares, agora pode 8, tá? Então meu terreno valia 10, eu posso vender por 20. É relativo isso. E alguém vai pagar essa conta, tá? Mas não é bem assim, porque se tu tinha aquele terreno que era para 4 andares e agora passou para 8, esse percentual agregado em cima é pago pelo empreendedor, pelo investidor. E esse investidor vai cobrar no produto final, né? Então... o terrenista... Quem se deu bem foi o terrenista. O terrenista ele tem um ARP 2.4, que é 2 pavimentos com 40% de taxa de ocupação. Só que ele vê um prédio de 7 andares em cima, que não funciona assim. Não é bem assim. Para acontecer esse prédio tem que ter uma série de incentivos e custo, né? Outorga, né? Mas vai explicar isso pro... E aí o mercado começa a ditar, isso fica generalizado e inflaciona. É verdade. Robson, tem muita coisa ainda para a gente conversar, mas eu também acho que foi muito esclarecedor e eu te agradeço muito por estar aqui, porque não é fácil, a tua agenda também não é assim tão livre, né, meu amigo? Mas queria que tu deixasse só uma mensagem final e tenho certeza que a gente volta em algum outro momento, talvez até trazendo algum outro parceiro para debater mais assuntos técnicos aí, né? A gente pegar um determinado assunto e debater. Eu até peço que quem estiver nos ouvindo aqui, que deixe seu comentário, porque aí às vezes pede pro Robson comentar de tal coisa, falar de tal coisa, tem uma dúvida e tal, aí a gente vai lá, cutuca ele e depois responde. Então, se quiseres deixar a tua última palavra... Eu queria te agradecer por esse momento, de poder... de me dar essa oportunidade de dizer, de demonstrar quanta paixão eu tenho por Jurerê, né? E, como eu repito, a minha vida aconteceu aqui, minha vida profissional, meus filhos nasceram aqui, eu tenho uma história linda para contar de Jurerê, né? Então, obrigado por esse momento, por essa oportunidade. É isso aí, muito obrigado. E obrigado também por estar aqui, curtir, compartilhar. Se inscreva no nosso canal, é importante porque cada vídeo novo já vem a notificação direto do YouTube. E vamos na nossa saga em rumo ao próximo episódio. Mais uma vez, obrigado. Eu sou o Norton da Imobiliária Viva Jurerê e até o próximo episódio.